Olá, estamos hoje iniciando a nossa aula de filosofia, sendo a modalidade adotada para explicar este conteúdo o vídeo, uma vez que este facilita a compreensão de nossos alunos. Com esta aula, nós vamos trabalhar o tema causas e consequências do isolamento social. Como é que nós vamos fazer isso? O objetivo da nossa aula é refletir as causas e as consequências do isolamento social provenientes da pandemia do Covid-19 na vida familiar, social e escolar dos nossos alunos do ensino fundamental, ciclo 2, do município de Santa Fé do Sul. Eu venho, por meio deste conteúdo, iniciar a nossa aula falando exatamente um pouquinho do contexto histórico e do surgimento do Covid na nossa vida. Como é que ele se deu? Final de 2019, nós notamos o surgimento desta doença infecciosa causada por um novo vírus chamado coronavírus, o Covid-19. Esse vírus provoca um contágio muito rápido, cujos efeitos são graves e causam problemas respiratórios semelhantes a uma gripe e sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, dificuldades para respirar. De forma rápida e acelerada, sem controle epidêmico, este vírus atinge grande parte da população da China e, consequentemente, vê-se uma transmissão em larga escala que ultrapassa as fronteiras dos países do Oriente e chega-se rapidamente ao Ocidente. A partir de 2020, inicia-se então uma nova fase de transmissão, cujo contágio deste vírus passa a acometer diversas pessoas no mundo ocidental, primeiro na Europa, depois nas Américas, Norte, Central e Sul, e com isso chega-se ao Brasil. E por falta de estrutura hospitalar e condições de tratamento dos casos graves, novas medidas foram adotadas e com isso passam a exigir das pessoas novas condutas sociais. A partir de então, nós vamos começar a falar da prevenção. Como é que se dá a prevenção? A prevenção é simples, mas exige de nós muitos cuidados de higiene básica. Lavar as mãos com frequência, evitar tocar o rosto, ter contato próximo, pelo menos 1 metro de distância é o que está sendo preconizado, com pessoas que não estejam bem. Bom, mesmo se a pessoa não esteja bem, não vai ser possível nós diagnosticarmos. Então, se você vai em um banco, uma fila, um supermercado, mantenha esta distância de pelo menos 1 metro um do outro. Também, uma outra forma de prevenção foi adotado o uso de máscaras, os quais podem ser confeccionadas por diversos materiais, e é a respeito disso que depois eu vou solicitar uma atividade para nós. Bom, a partir de entendermos como é que se dá a prevenção, a gente precisa entender como é que se dá esse contágio, né? O contágio é a principal forma de transmissão do coronavírus e ele se dá pelo contato de uma pessoa infectada que transmite o vírus por meio de tosse e espirros. Ele também se propaga quando uma pessoa toca em uma superfície ou objeto contaminado, depois nos olhos, nariz ou boca. Agora, vamos lá então. Eu quero falar sobre o isolamento social. É esse o nosso conteúdo e nós vamos refletir sobre o isolamento social. A introdução é para que a gente possa entender exatamente o assunto, do que se fala, né? Do que se trata o Covid-19. O isolamento social é a nossa reflexão filosófica proposta para a nossa aula desta semana. Tendo em vista o Covid-19 ser um vírus com muita dificuldade de cura, haja vista não haver ainda uma vacina que combate este vírus, o Brasil e a maioria dos países do mundo, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, passam a adotar o isolamento social como um critério
de resguardar a vida das pessoas. Este, por sua vez, acaba por ocasionar diversas consequências para as pessoas. Esse é o nosso tema de reflexão. As principais causas do isolamento social estão relacionadas a diversos tipos de preconceitos, tais como étnico, cultural, religioso e econômico. Muitas vezes, uma pessoa ou um grupo que sofre algum tipo de discriminação pode preferir-se o isolamento e isolar-se da sociedade como uma condição de se resguardar. Neste caso, alguns provenientes podem ser justamente desenvolvidos por causa de bullying ou cyberbullying, tipos de preconceitos que são praticados entre os adolescentes. Mas o isolamento que eu estou propondo à reflexão não é exatamente estes, mas sim o proveniente, né, da questão da pandemia que estamos vivenciando por causa do Covid-19. Este acaba por resultar em isolamento, embora neste caso trate-se de uma ação necessária que visa o bem comum. A decisão de manter-se em casa em situação grave, como provocada pelo Covid-19, uma pandemia, é para evitar a disseminação mundial com a ação, então, de proteger não só nós próprios, mas também tem o objetivo de impedir que pessoas mais frágeis do que nós sejam afetadas por ela. Quais são, então, as principais consequências do isolamento social? Isolamento social pode resultar em diversas perturbações de ordem psíquica que possibilitam o aumento e causam dificuldade para manter-se em um trabalho, sair para fazer compras ou, no nosso caso, frequentar as escolas, né? Mas além desses impactos, nós podemos provocar individualismo, fobia social, solidão, depressão, estresse, tristeza, rejeição, loucura, ansiedade, esquizofrenia, toxicodependência e, em casos mais graves, chegar ao suicídio. As pessoas que têm necessidade de isolar-se para evitar a transmissão de doenças estão igualmente sujeitas aos riscos de isolamento. Então, o que é o isolamento social? O isolamento social é o comportamento voluntário ou não que consiste em afastar-se do contato das outras pessoas. Na conjuntura atual, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus, né, o Covid-19, o isolamento social é uma das soluções mais eficazes para evitar o seu contágio e a proliferação. Assim, a iniciativa de se isolar socialmente até que as chances de contágio diminuam consiste em responsabilidade social, ou melhor, para mim, dentro da área de filosofia, consiste em uma consciência social. Podemos dizer que é a única vez que o isolamento age de forma positiva. Em circunstâncias normais, o isolamento social, tal como o que tem como causa discriminação, tem apenas consequências negativas. Mas neste caso, né, eu estou trabalhando com um texto proveniente do site Toda a Matéria, que fala sobre isolamento social. A Daniela Diana, ela refere-se exatamente à questão da pandemia. Eu quero saber, então, com vocês, como é que está sendo, né, o isolamento de vocês? Quais são as causas e as consequências que vocês estão percebendo e estão vivenciando diante esses impactos em casa? O isolamento tem sido importante para resgatar alguns valores perdidos. Eu considero importante os valores familiares, coisas que antes estavam perdidas. Eu creio que deve estar sendo importante neste momento. É o que está acontecendo comigo, com a minha família. Nós estamos resgatando valores que antes eu não tinha, talvez, possibilidade de estar, né, trabalhando com os meus filhos. E você, aí na sua casa, como está sendo? Eu quero que você conte para mim como está sendo ficar em casa com os pais, com os familiares, com os irmãos, afastado da escola. Quais são as causas e as consequências que vocês podem apontar deste isolamento em família? O que vocês têm percebido de mudanças positivas e também negativas na vida de vocês? Aponte para mim na atividade que eu vou solicitar, que eu vou enviar junto com o vídeo.
Um beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau!